Olá, tudo bom? Professor Michael Gandhi aqui para vocês. Vamos agora trabalhar com matemática comercial e financeira. Primeiro, gostaria de agradecê-los, por acreditar na instituição, na Uniateneu e fazer esses cursos, EAD. É um desafio grande, não é? Fazer um curso, uma disciplina de matemática à distância, mas tenho certeza que o material que vocês receberam, o suporte a qual vocês estão recebendo, fará realmente bastante diferença, certo? Então gostaria de parabenizá-los pela coragem de aceitar esse, digamos, desafio, na vida de vocês, e eu tenho certeza que vocês realmente farão uma excelente disciplina, ok? Então vamos começar aqui, colocar aqui o slide para nós começarmos. Bom, matemática comercial e financeira, professor Michael Gandhi, certo? Bom, na unidade 1, nós vamos trabalhar a questão dos juros, porcentagem, juros, juros compostos, como é que nós trabalhamos com a fórmula, analítica, e também o uso de ferramentas, como o HP12C, certo? Na unidade 3, vamos calcular valor a ser depositado para recuperar um montante, com o tempo, e também o cálculo de prestações, ok? Bem como também trabalhar o sistema de amortização, que é o sistema Price e saque, ok? Bom, então algumas definições básicas são importantes. A primeira definição é que matemática financeira é uma ciência que estuda o dinheiro do tempo, certo? E o que seria a porcentagem? Então vamos iniciar por porcentagem. Porcentagem é você ter apenas um símbolo que esse símbolo representa que um determinado número está dividido em 100 partes, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos 20%. Então, 20% eu posso representar como 20 sobre 100, que é a forma de fração, ou 0,20, que é a divisão de 20 por 100. Então, a porcentagem é só um símbolo. Então, todo cálculo que você for fazer, você tem que dividir por 100. Então, como exemplo, nós temos o seguinte, 30% de 150. Eu posso usar uma regra de 3, para fazer isso. 150 é 100%, 30% seria X. Mas tem uma maneira bem fácil, bem rápida de fazer. Se você quer calcular a porcentagem sobre qualquer coisa, basta você multiplicar o número pela porcentagem. Então ficaria assim, 30 dividido por 100 vezes 150. Aí você pode eliminar os zeros que estão em cima e embaixo. E 3 vezes 15 é igual a 45. Então 30% de 150 é igual a 45. Um segundo exemplo é o seguinte. Alfredo perdeu R$336 dos 1.200 que tinha no seu bolso. Quantos por cento ele perdeu em relação à quantia que possuía? Bom, uma maneira fácil e rápida de fazer quantos por cento representa uma coisa, ora, se o 336 é o que ele perdeu e 1.200 é o todo, se ele dividir o 336 por 1.200, vai dar justamente qual é o décimo, qual é o centésimo, qual é aquela fração que 336 representa em relação a 1.200. Então, se você dividir 336 por 1.200, vai dar 0,28. Para transformar para porcentagem novamente, basta multiplicar por 100. Ok? Bom, segundo exemplo. Ao comprar um freezer que custava R$ 1.500, o vendedor me concedeu um desconto de 12%. Por quanto acabei pagando o produto? Qual o valor do desconto obtido? Bom, eu posso fazer da seguinte maneira.
Eu posso calcular quanto é 12% de 1.500, que dá 180, ok? Basta pegar o 1.500 e multiplicar por 12 sobre 100, ou também pegar o 1.500 e multiplicar por 12 dividido por 100, que dá o 180, e fazer a subtração do 1.500 por 180, que dá 1.320, ok? Bom, outras definições importantes é o que seria capital, juros, taxa de juros e prazo e montante. O capital é sempre o valor aplicado, é aquele valor que você vai investir, certo? É conhecido também como principal e saldo devedor, valor atual, valor presente. O capital tem todos esses nomes dentro da matemática financeira. O juro é aquela remuneração que você recebe quando você emprega um determinado capital. E aí a questão do empregar o capital é você estar financiando, né, emprestando, né? Mas pode ser também que você pague juros quando você faz o empréstimo. Então, sempre que alguém empresta dinheiro ou recebe um dinheiro emprestado, você vai ter que pagar os juros, certo? O prazo é o período de tempo e o montante é o valor final que você vai receber ou você vai pagar. Então, o montante seria o capital inicial somado ao juro. Então, o montante é sempre o valor acumulado, o capital que você já tinha com os juros, certo? É o que nós chamamos também de valor resgatado. Ó, o regime de capitalização nós temos dois, o simples e o composto. No simples, a principal característica é que a taxa ela incide somente sobre o capital inicial. Essa é a principal característica do juros simples. Então não importa se a pessoa investiu R$1.000, se a pessoa investiu R$1.000, esses R$1.000 será o valor que você vai sempre calcular os juros. Não importa se será no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Então, se for 10% a taxa, então 10% de 1.000 é 100. Então, será R$100 de juros no primeiro mês, R$100 de juros no segundo, R$100 de juros no terceiro, e assim por diante, porque no juros simples não acumula, sempre em relação ao inicial. Como o cálculo do juro é o capital vezes a taxa, e esse capital vezes a taxa, né, ele se repete várias vezes e dá o mesmo valor, ó, 100, 100, 100, 100. Então, basta eu calcular uma vez o capital vezes a taxa e multiplicar justamente pelo tempo. Ok? Bom, quem seria o montante? O capital mais o juro. Então, também posso utilizar essa segunda fórmula para calcular o montante. Normalmente, o que é que eu aconselho? Calcule o juro e simplesmente some com o capital. Mas você pode calcular direto. O montante é o capital que multiplica 1 mais IN. Então, dentro do parênteses, primeiro você multiplica a taxa pelo tempo, para depois somar com 1. Exemplo. Qual o valor de juros correspondente a um capital emprestado de 10.000 para ser devolvido em um prazo de 15 meses, sabendo que a taxa de juros cobrada é de 3% ao mês? Então, notem, nós temos o capital, temos o tempo e temos a taxa. Para calcular o juro, basta multiplicar tudo. Então, sempre vai ser dado 3 opções para que você calcular a quarta, né? Notem, eu coloquei em vez de C, eu coloquei PV, significa valor presente, correto? Então, você vai multiplicar 10.000 por 0,03 vezes 15, que dá R$ 4.500 de juros. Segundo exemplo, uma aplicação de 50.000 obteve de rendimento R$ 8.250 pelo prazo de 180 dias. Pergunta-se, qual a taxa diária correspondente a essa aplicação? Bom, eu tenho que o rendimento é 8.250. Então, se o rendimento é 8.250, o rendimento é os juros. Então, no lugar do J, eu vou colocar 8.250. Então, 8.250 é igual a 50.000 vezes I vezes 180, que dá 9 milhões. Esses 9 milhões que está multiplicando I, ele tem que passar dividindo. Sempre quem multiplica a variável é que divide. Então, nós estamos observando aí que dá 0,091667% ao dia.
Bom, terceiro exemplo. Calcula o montante resultante da aplicação de 70 mil, a taxa de 10,5% ao ano, durante 145 dias. Notem, a taxa está ao ano e o tempo está em dia. Eu nunca posso utilizar o cálculo com tempos diferentes, né? O tempo da taxa é diferente do tempo do prazo. Eu sempre tenho que estar na mesma unidade. Então, ou eu vou transformar tudo para ano, ou eu vou transformar tudo para dias. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi o 145 por 360. Como vocês podem notar aqui, ó. 145 dividido por 360. Professor, mas o ano não tem 365 dias? Pois é, mas na matemática financeira, nós normalmente trabalhamos com um ano comercial. O mês tem 30 dias e o ano tem 360. Se for juros exatos, aí você trabalha com 365 dias, ok? Mas no geral, 360. Então nós temos aqui que o nosso montante é 72.960,42. Notem, ó, FV, que é o montante, valor futuro, é igual ao capital, PV, que multiplica 1 mais IN. Então, primeiro cálculo que foi feito aqui foi esse aqui, ó. Primeiro você tem que resolver esse cálculo aqui, para depois somar com esse 1 e multiplicar por 70 mil, certo? Bom, exemplo 4. Calcule o prazo que um capital de R$ 2.500 ficou aplicado a uma taxa de juros de 9% ao mês, rendendo juro de 2.250. Então, juros 2.250, juro 2025, desculpe, 2025, mas aqui na verdade é 2.250, corrijam aí, certo? 2.250 é igual a 2.500 vezes 0,09. Então, quando eu dividir, dá justamente 9 meses. Bom, no regime de capitalização composto, a taxa de juros ela incide sobre o capital anterior. Então, no exemplo que eu estava dando para vocês, quando eu tinha R$ 1.000, no primeiro mês eu tinha um juro de R$ 100. Já no segundo mês, a juros simples, eu também teria R$ 100. Juro composto é diferente, porque no juro composto no segundo mês, o meu juro não será 100. Por que não será 100? Porque eu já terei acumulado 1.100 de montante, que é os 1.000 no início, com 100 do primeiro mês. Então, eu terei R$ 1.100, que 10%, né, se a taxa for 10%, dá justamente um rendimento, um juro de 110. Então, notem, o juro vai crescendo a cada mês, porque o cálculo que é feito é sempre pegando o montante do mês anterior. E nós temos aí, na verdade, aumentos sucessivos da mesma taxa. Então, a fórmula do juro composto é que o montante, que é o valor futuro, é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, não é multiplicando, o N é um expoente. E aí eu tenho algumas variações que eu posso utilizar a partir dessa fórmula. Essa fórmula aqui é a principal. Você precisa saber apenas essa. Mas nós podemos ter algumas variações. Ó. O PV é o FV que divide 1 mais I elevado a N, ou seja, o capital é o montante dividido por 1 mais I elevado a N. O tempo é o logaritmo do valor futuro dividido pelo valor presente, dividido por log de 1 mais I. Isso aqui é 1, certo? 1 mais I. Então, para calcular o tempo, precisamos utilizar o logaritmo. Mas apenas que você precisa saber sobre o logaritmo é o que tem na calculadora, certo? Bom, para calcular a taxa, nós precisamos tirar a raiz enésima. Então, para calcular a taxa, nós vamos tirar a raiz enésima do valor futuro dividido pelo valor presente menos 1. E isso aqui é o juro. Notem, montante, vou trocar aqui.
montante é igual o capital mais juros. Isso tanto faz em qualquer regime de capitalização. Então, daqui eu consigo tirar que o juro é o montante menos o capital. E aí, utilizando essa fórmula aqui, substituindo no lugar do M, eu encontro justamente essa fórmula aqui. Perfeito? Bom, então vamos aqui a um exemplo. Calcule o montante ao final de um ano de aplicação, que são 12 meses, do capital de R$ 600, a taxa composta de 4% ao mês. Então, nós temos aí, ó, utilizando a fórmula, né, que eu acabei de trabalhar com vocês. Nós temos 600, que é o valor presente, 1, que é da fórmula, 0,04 é a taxa dividida por 100, porque é a porcentagem, elevado a 12, porque o ano tem 12 meses. Se a taxa está ao mês, eu tenho que transformar esse um ano também para mês. Então, 1,04 elevado a 12 dá 1,60103. Alguém pode estar se perguntando assim, professor, mas como é que eu faço isso? Você vai ter que utilizar a sua calculadora científica, né? Ou então a calculadora do celular. Você pega, ó, 1,04, aí na sua calculadora ou no seu celular vai ter um circunflexozinho, ou vai ter um x elevado a y, ou vai ter um y elevado a x. Vai ter uma dessas aqui. Aí você depois coloca o 12 e simplesmente aperta igual. Aí vai justamente aparecer a resposta, ok? Multiplicando tudo, dá 960,62. Utilizando HP, você vai utilizar as seguintes teclas, certo? As teclas que eu separei aqui para vocês. O PV, o I, o N e o FV. Então, o que é que você tem? Você tem o PV primeiro, ó, 600. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você digita 600, aí aperta o CHS PV. Então, a primeira coisa, sempre que você for digitar um número, aí não importa se é o primeiro número ou o segundo, que às vezes pode ter mais. O número que eu estou dizendo assim, valores, né? Valor de dinheiro. Ou PV ou FV, né? Ou capital ou montante, você aperta o CHS para dizer que é uma saída de dinheiro. Você vai notar que vai ficar até negativo o valor. Bom, a segunda opção que eu tenho é o tempo, né? E a taxa. Então eu coloco aqui, ó. Digito 4i. Esse HP12C você pode ter física ou pode também utilizar ela online, ok? Por último, penúltimo, né? No caso vai dizer que é um tempo, 12n. E quando você apertar o FV, a resposta aparece na tela da calculadora. Perfeito? Então nós temos aqui como é que se faz utilizando a fórmula e como se faz utilizando a HP12C. Segundo exemplo, 240 de aplicação, a taxa de 2,8% ao mês, o rendimento, né? Rendeu R$ 248,77, o montante. Calcula o período. Então, como eu falei para vocês, ó, para calcular o período, né, o prazo, eu tenho que fazer essa divisão e usar o logaritmo. Então, log de 248,77 dividido por 240, dividido pelo log de 1 mais 0,028, que é 2,8%, eu tenho que transformar para fórmula decimal. Bom, então eu vou tirar o log de 1,0365 pelo log de 1,028. Então, no caso, eu vou ter 1,3 meses. Como eu não posso ter tempo quebrado, eu tenho aqui 2 meses. Se alguém estiver perguntando como é que se faz o log, basta pegar 1,03. Só um minuto. Ó, basta pegar esse valor aqui, ó. Você tem a teclazinha no seu celular ou na calculadora científica do log. Você clica nesse nome, tá dessa maneira. Depois você digita esse número aqui e aperta igual. E aí a calculadora lhe dá a resposta.
Utilizando HP, você também coloca só os dados, ó. 248,77 CHSFV, 240 PV, 2,8 I, né? Usando HP você não precisa dividir por 100, porque a partir do momento que você aperta o I, ele já entende que tem que dividir por 100. Quando você apertar o N, automaticamente ele já dá a resposta. Bom, agora eu tenho aqui para calcular a taxa. Então, substituindo, ó, fica FV dividido por PV, que dá 1,0378. E aí, a raiz, né, de índice 1,5, que 45 dias equivale a 1,5 mês. Dá 1,02501. Como é que você pode fazer isso? Você pode utilizar a sua calculadora científica, né, ou a calculadora do seu celular da seguinte maneira, ó. Você pode usar a potência 0,378, aí elevado, né, potência. Então, qualquer uma dessas teclas aqui tiver no seu celular ou na calculadora científica, para fazer o cálculo. E como você está trabalhando com raiz, a raiz é o inverso da potência. Então, você abre o parênteses, aí coloca 1 dividido pelo índice da raiz. Você faz assim porque é o inverso da potência. Fechou o parênteses, apertou igual, já dá justamente essa resposta. Menos 1, 0,02501. Então, dá 2,501% ao mês. Na HP 12C, 290,57 CHS-FV, né? Aí nós temos 280 PV, 1,5 I. Então, mas usando HP, eu vou dar esse detalhe. O tempo está quebrado, né? 1,5. Então, tem que estar aparecendo esse Czinho. Para esse C aparecer, você clica na tecla STO e na tecla EX. Já pode deixar até o Czinho já aparecendo, que você não vai perder tempo, ok? E por último, o I. Então, ele vai dar a resposta. Bom, na unidade 3, nós vamos calcular, né? Nós vamos calcular agora prestações. Nós vamos trabalhar também com o sistema Price, o sistema SAC, certo? E eu queria logo fazer algumas considerações. Bom, numa série de capitais, nós podemos ter uma capitalização, que é quando você vai fazer o depósito, né? Buscando um montante, né? Um valor futuro. E a amortização, que é quando você tem um valor presente, né? De série de capital, ou seja, você está pagando uma prestação. Então, na capitalização, você deposita para poder obter um montante, e na amortização, você vai estar pagando prestações. Você tem um valor presente, né? Que seria um valor à vista, um valor financiado, e você vai calcular justamente prestações. Essas prestações ou depósitos, elas podem ser postecipado, que é você depositar no fim do período, no fim do mês, por exemplo. Antecipada, que é quando você faz o primeiro depósito ou paga a primeira prestação no ato, certo? Então, ela não é entrada, ela é depósito ou prestação realmente, certo? Tem o mesmo valor das outras. E, né, na postecipada e antecipada também nós temos na amortização, com a mesma ideia, mas na amortização nós temos o tipo diferido ou com carência. Porque quando você vai pagar a primeira, além de um período, ou seja, além dos 30 dias, por exemplo, você vai pagar a primeira com 60, com 90 ou com 120, é dado esse período de carência. Primeiro vamos ver aqui a capitalização. Para você calcular o valor futuro de uma capitalização, você vai ter que ter o valor que você vai depositar e o que nós chamamos de fator de capitalização, que é 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I, se for da forma postecipada, e se for da forma antecipada, nós temos o fator multiplicado por 1 mais I. Exemplo, uma pessoa deposita R$ 600 mensalmente,
Sabendo que esse capital foi aplicado a uma taxa de 1% ao mês, quanto possuirá no final de 1 ano e meio? Ó, tento transformar esse 1 ano e meio para mês para poder estar na mesma unidade, né? Primeiro vamos utilizar a fórmula geral, para depois usar também a HP. Bom, usando a fórmula geral, ó, 600 que é o depósito, deixa eu mudar aqui para marca texto. 600 que é o depósito, 1% que é a taxa, elevado a 18 meses, que é 1 ano e meio, dividido por I, que é 0,01. Então, primeiro você vai fazer esse cálculo aqui de cima, ó, que dá 1,196144747. Não economize nas casas decimais. Use no mínimo 5, 6 casas decimais. Menos 1, porque senão dá errado. Dividido por 0,01. Quando eu subtraio isso aqui por menos 1, fica 0,1961447, que dividido por 0,01 e multiplicado por 600, dá R$ 11.768,85. Na HP, ó, a prestação, né, ela é o PMT, certo? E o que eu quero é o FV, né? Isso aqui é o depósito. Então, eu vou informar primeiro qual é o meu valor a ser depositado. Então, 600 CHS PMT. Depois eu informo a taxa, que é 1%, o tempo, que é 18 meses, e quando eu apertar o FV, que é o valor futuro, né, o montante que eu quero, é isso que eu vou receber. Então, na capitalização, você vai depositar todo mês o valor de R$ 600 durante 18 meses, e você vai obter R$ 11.768,85. Bom, outro exemplo. Uma pessoa deseja fazer depósito no início de cada bimestre em um banco que paga 12% ao ano para constituir um montante de R$ 1.500 no final de um ano, sendo capitalizado bimestralmente. Então, eu tenho primeiro que transformar tudo para bimestre, porque nós temos aqui, ó, capitalizado bimestralmente. Então, tem uma taxa nominal. Então, tem que transformar esse 12% para bimestre de forma proporcional. Então, 12% dá 2% ao bimestre e um ano, né, ó, que são 12 meses, dividido por 2, então significa que eu tenho 6 bimestres. Então, tem que trabalhar tudo com bimestre. Notem, ele vai fazer o depósito no início de cada bimestre. Então, eu estou trabalhando com uma capitalização antecipada. Então, vai surgir esse outro termo aqui. Então, nós temos que a prestação será de R$ 233,13. Utilizando HP, primeiro você tem que informar HP que está trabalhando de forma antecipada. Então, tem que estar aparecendo na tela esse nome aqui, ó, Begin, que significa início. Então, para aparecer esse nome Begin, que significa início, primeiro eu tenho que clicar no G e depois no 7. Note, abaixo tem Beg. Aí vai aparecer justamente o Begin. Depois disso, eu começo a colocar as informações. 1.500 CHSFV, que é o valor futuro. 2I, 6N. Quando eu apertar o PMT, eu vou encontrar justamente o valor que eu tenho que depositar depositar 6 vezes para obter R$ 1.500. Bom, na amortização, eu também tenho a amortização pós-antecipada, ok? Então, eu tenho que o meu PMT, ele é 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Isso na pós-antecipada. Na antecipada, eu tenho o mesmo fator de amortização, só que multiplicado por 1 mais I, ok? E na diferida, que é a concarência, eu tenho que a minha prestação, aqui está em forma de prestação, que a minha prestação é o PV dividido por 1 mais I elevado a C. C é o tempo de carência, dividido por 1 menos 1 mais I elevado a menos N,
onde esse N é o tempo das prestações, dividido justamente por I. Então, exemplo. Comprei uma televisão, aqui eu vou calcular prestações ou valor financiado. Comprei uma televisão de 18 pagamentos de R$ 130,72. 18 pagamentos de R$ 130,72. Sendo o primeiro pagamento no ato da compra, se a taxa cobrada é de 2% ao mês, qual o preço à vista? Então, eu tenho uma prestação e quero justamente o valor à vista. Então, jogando na fórmula, ficaria o seguinte, né? PV, que é o valor à vista, é a prestação, 130,72. Aí eu substituo aqui, ó, a taxa. Eu vou até passar uma borrachinha aqui. Eu substituí a taxa, substituí o tempo, ok? Ok? Ó, e outra coisa, ele fala que o primeiro pagamento é no ato, então é de forma antecipada. Então, fazendo os cálculos, eu vou encontrar que o valor à vista é R$ 1.998,95. Na HP primeiro, eu tenho que aparecer o Begin, né? Então, só lembrando, o Begin é o G7. Então, eu informo 130,72 CHS PMT, que é a prestação, 2I, que é a taxa, 18N, quando eu apertar o PV, ele vai justamente dar o valor que eu estou esperando. Próximo exemplo. Uma geladeira nas lojas ABC custa R$ 6.999 à vista, mas pode ser financiada em até 12 vezes sem entrada, a taxa de 1%. Qual é o valor da prestação? Aqui eu tenho uma amortização postecipada. A minha prestação ela vai ficar R$ 621,85. Utilizando a fórmula normal, né? Utilizando HP12C, eu vou justamente introduzir os valores. 6.999 CHSPV, 1I, 12N. Quando eu apertar o PMT, justamente ele vai fornecer o valor da prestação. Próximo exemplo. Um banco emprestou a quantia de R$ 720 pelo prazo de 1 ano, para recebimento em 8 prestações mensais iguais e consecutivas, sendo que a primeira deverá vencer no 5º mês e que a taxa cobrada é de 6,5% ao mês. Determine o valor das prestações. Notem, a primeira deverá vencer no 5º mês, então significa dizer que ele teve 4 meses de carência, certo? Então, utilizando a fórmula, nós temos que a carência é igual a 4 e ele vai pagar em 8 parcelas, ok? Então, a nossa prestação será de R$ 152,12. Pessoal, eu vou dar um toque agora a vocês. Ó. Esses 4 meses que foi dado de carência, a loja ou o banco, ele vai cobrar juros por isso. Então, você vai pagar, em cima do valor principal da compra, que no caso aqui era 720, e vai ser incorporado os juros desses 4 meses, e a partir dessa junção dos juros com R$ 720, que é o inicial, vai se calcular quanto é que seria a nova prestação. Então, você vai estar pagando o juro 2 vezes, certo? Utilizando HP12C, aí já não tem o Begin, né, porque não é antecipada. Então, 720 CHS PV, 4N, 6,5I, 926. Quando eu apertar o FV, eu vou ter R$ 926,26. O que é que eu estou calculando? Eu estou calculando quanto é que ficaria de juros durante esses 4 meses. Então, ao passar os 4 meses, a sua dívida de 720, ela torna-se R$ 926,26. A partir desse valor aqui, é que eu vou calcular
quanto seria a minha prestação. Então, esse valor aqui será o meu novo PV, certo? Olha aí, ó, você vai pagar juros sobre juros. Então, R$ 926,26 CHSPV, que é o novo valor presente, 6,5I, 8N, quando você apertar o PMT, dá justamente R$ 152,13. É assim que se usa HP para fazer o cálculo de uma amortização diferida, ok? Bom, dos sistemas de amortização, nós temos aqui três, né? Nós vamos trabalhar dois aqui, o price e o saque. Toda prestação é juro somado à amortização. O price é um sistema onde a prestação ela é constante e mensal. O saque é o sistema de amortização constante. Então, como o próprio nome diz, a amortização que paga a dívida principal, a amortização que paga a dívida principal, não é o juro, ela é sempre a mesma. E no SAM, que é o sistema de amortização misto, ele é uma média aritmética entre o price e o saque. E essa média aritmética pode ser calculada ou pela prestação ou pela amortização. Então vamos fazer um exemplo aqui da tabela price. Ó. Elabora a planilha pelo sistema price de amortização de um empréstimo de R$ 120 mil a ser amortizado em 6 pagamentos a uma taxa de 2% ao mês. Então, como na price a prestação é constante, então a primeira coisa que eu vou calcular é justamente essa prestação. Então, calculando a prestação, né, pela fórmula, eu encontro que a prestação é R$ 21.423,10. Você poderia calcular pela fórmula, mas poderia calcular também pela HP 12C, né? Pela HP 12C, você ia justamente digitar, né? O 120 mil CHS PV 6N 2I e quando apertasse o PMT ia justamente dar essa resposta. Então a tabela fica o seguinte, ó, as prestações não são constantes, então tá aqui, ó, todas as prestações que você vai pagar, 6 prestações de R$ 21.423,10. O saldo devedor na data zero, né, no dia do empréstimo, da compra é 120 mil. Então, qual o segundo passo que você vai fazer para montar essa planilha de amortização? É você saber o que é essa planilha de amortização. É você saber que quando você paga uma prestação, quanto de juros você está pagando nessa prestação e quanto é de amortização, ou seja, o que paga o saldo, né, devedor, a sua dívida principal. E também o seu devedor, né, quanto é que você está devendo após pagar as prestações. E alguém pode estar pensando, mas se as prestações são iguais, os juros são iguais. Não são, porque o dinheiro, quando a gente fala em matemática financeira, o dinheiro ele só tem o mesmo valor se quando eles estiverem na mesma data, eles forem iguais. Eu não posso dizer que R$ 1.000 para um mês é igual a R$ 1.000 para 2 meses, porque eles estão em datas diferentes, ok? Então, ó, o primeiro juro que eu vou calcular é justamente, ó, 2% de 120 mil. Então, o juro sempre é calculado sobre o saldo devedor, ok? Sempre é calculado sobre o saldo devedor. Então, o primeiro juro é R$ 2.400. Bom, então, da prestação de R$ 21.423,10, R$ 2.400 é juro, certo? Então, eu vou ter justamente de amortização, né? Eu vou ter R$ 19.023,10. Como é que calcula essa amortização? A prestação menos o juro. Juro é o que o banco vai levar. Então, o que é que vai pagar minha dívida? Vai ajudar a pagar minha dívida? R$ 19.023,10. Com isso, eu abato o meu saldo devedor.
Antes eu devia 120 mil. Agora eu só vou, é, eu só vou estar devendo 100.976,90. Então, quando eu for calcular agora o juro referente à segunda prestação, eu tenho que calcular sobre os 100.976 reais e 90 centavos. Então, novamente, eu vou calcular 2% sobre esse valor, que dá 2.019,54. Fazendo a subtração, dá 19.403,56. E aí, fazendo novamente a subtração do saldo devedor, né? Esse aqui eu também, ó, eu faço a subtração desses dois. O resultado é esse. E aqui também eu faço a subtração desse. Então dá R$ 81.573,34. Isso eu faço o mesmo cálculo para todas as prestações. Ok? Perfeito. O que é que a gente pode notar? Que o maior juro que você paga, que nós pagamos, é sempre na primeira prestação, ó, R$ 22.400. Então, na primeira prestação, e somo. E assim eu vou repetindo até chegar no último valor de prestação. Notem que as prestações elas vão caindo. E se você somar o juro do sistema saque e o juro do sistema price, você vai ver que você vai pagar menos juros, não muito, mas vai pagar menos juros no sistema saque. Ok? Bom, no sistema SAM, é o sistema onde eu vou fazer a média aritmética das prestações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular cada uma das prestações, ó, cada uma delas, certo? E como é que eu calculo elas? Eu pego o valor da prestação da price, que ela é toda igual, ó, porque as prestações são iguais, somo com as prestações da saque, cada uma delas, e divido por 2, porque é uma média aritmética. Então, eu vou ter todas as prestações da SAM. E aí eu jogo na tabela. Ó, eu tenho todas as prestações da tabela SAM. E aí, qual é o segundo cálculo que eu vou fazer? Novamente, os juros. Então, o juro, 2.400. Então, não importa o sistema de amortização que você está trabalhando. O primeiro juro é sempre igual, certo? Então, fazendo a subtração de 21.911,55 menos 2.400, dá 19.511,55. E a subtração vai dar 100.488,45. Aí, em cima agora de 100.488,45, nós vamos calcular novamente 2%, que dá 2.009,76. E aí o cálculo, o procedimento é o mesmo. Subtrai para achar a amortização e subtrai para achar um novo saldo devedor. Ok? E aí você finaliza justamente a tabela do sistema de amortização misto. Bom, pessoal, vocês viram, né, que a matemática financeira ela tem devidas fórmulas, né? Então, o que é que eu aconselho a você? Que você utilize, né, o seu material. Seu material é rico, seu material tem muitos detalhes, tem exercícios resolvidos. Então, utilize ele, porque é muito importante, certo? Estude para as provas, né? Estude realmente o conteúdo da disciplina. E, novamente, gostaria de parabenizá-los, né, por ter escolhido aqui a Uniateneu, o sistema EAD, como a meio da sua graduação, do seu estudo, né, em nível superior. Foi um prazer, professor Gandhi,
aqui do curso de Matemática Comercial e Financeira. Um abraço a todos.